Meus amigos, nós vamos falar sobre, para dizer a verdade, eu nem tenho certeza se eu construí o tema da maneira mais adequada, mas eu creio que de uma certa forma tenha sido possível vocês visualizarem o panorama geral daquilo que será o tema da nossa conversa de hoje, né? Porque geralmente as pessoas ocultam, disfarçam ou até mentem de que já tiveram algum problema psicológico numa entrevista de emprego, né? Na verdade, esse tema meio que surgiu numa conversa, que eu tive com um amigo querido, o Guto. Inclusive nesse domingo, e eu até falei com ele, poxa Guto, essa nossa conversa aqui acabou de me inspirar o tema para a live dessa semana, né? Porque estávamos justamente abordando esse ponto, né? E a minha amiga Gabi colocou o tema de hoje, indiquei para uma paciente, deixei a sugestão para ela estar presente. Gabi, muito obrigado por essa divulgação e espero que, se não for o caso de ela estar aqui presencialmente com a gente nesse momento, que posteriormente ela acesse o canal aqui para assistir, né? Até porque, meus amigos, caso haja aí algum problema na internet, dê aí algum delay, ou até você mesmo fique ocupado aí com alguma coisa que não dê para acompanhar continuamente aqui os 60 minutinhos em que estaremos conversando, não se preocupe. Com a graça de Deus, não dando nenhum bug aqui no aplicativo, esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal no IGTV e posteriormente seguirá para o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, que, se você não conhece, eu te convido a conhecer. Curte lá o canal, ativa o sininho, porque isso ajuda a divulgação do trabalho e o aperfeiçoamento dele, né? Boa noite, querida Mônica Cristina, chegando, amiga querida aqui também das nossas lives, que maravilha! Então nós vamos falar que a grande verdade é que saúde mental em relação a ambiente de trabalho é um dos temas tremendamente debatidos, inclusive razão de destaque nos documentos da OMS. O Fundo Internacional Monetário, tanto quanto instituições de respeito relativo à mensuração da economia e do movimento do mercado de trabalho, todos eles apontam prejuízos consideráveis decorrentes de transtornos mentais em função do ambiente de trabalho, né? Levantando aqui alguns dados rapidamente, cerca de 10% da população mundial ela padece de problemas na área de transtorno mental em decorrência da influência do seu ambiente de trabalho. Dentro desse universo de 10% da população mundial, 300 milhões padecem de depressão decorrente desse tipo de razão. E foi justamente em decorrência desse contexto de trabalho e a influência no desempenho, e na conjuntura psicológica do sujeito, é que nasce então a concepção da síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é de burnout, né? De queima, de eclosão, é a explosão vulcânica, né? É o colapso psicológico que a pessoa entra. Esse colapso em si, ele tem o seu equivalente em inúmeras outras psicopatologias já delimitadas há muito mais tempo do que o burnout.
mas a especificidade que caracteriza o burnout na sua singularidade e como uma patologia específica é basicamente a sua origem, né? Porque ela decorre do ambiente de trabalho. Então, quer dizer, nós vivemos num mundo onde não só o trabalho passou a produzir as patologias já existentes relativo às fragilidades e às limitações psicológicas, como também fabricou novas patologias, né? E é isso que nós vamos querer conversar aqui e abordar aqui algumas direções que eu selecionei. Mas não antes de eu aqui mandar um abração aqui para a querida Laiane, uma amiga querida, que já temos um tempo acompanhando. Muito obrigado pela presença, fico honrado, viu, Laiane? E a Elia Cardoso, a Maria do Rosário, que maravilha. E ninguém, meu amigo Carlos Augusto, ele está aqui ó, como Cal G. Melo, né? Ô Guto, esse tema aqui foi do nosso bate-papo, né? E obrigado por prestigiar com a sua presença. Uma boa noite, meu amigo, né? E a Gabi, ela já coloca aqui: eu recentemente ouvi de um paciente na clínica sobre a questão de não contar no trabalho que estaria iniciando terapia por questões de preconceito. Daí pergunto, de quem é o preconceito? Puxa, Gabi, você fez aqui, levantou aqui um bolaço que eu não quero desperdiçar. Ele inclusive vai estar no escopo. Eu só vou te pedir a licença de eu criar aqui de a gente construir um pouco mais o embasamento da nossa reflexão, que eu vou voltar aqui nessa sua questão para a gente poder conversar, ok? Ora, se diante de todos esses levantamentos relativo a pesquisas e estudos que estão cada vez mais apontando a intensificação da insalubridade dos ambientes de trabalho e tendo aí um comprometimento da ordem dos trilhões referente àquilo que é passível são dados concretos, são extraídos de pesquisas, né, referente a quanto que o mercado de trabalho recebe de prejuízo em decorrência de pessoas afetadas na saúde mental por conta da falta de salubridade psicológica e emocional nos seus ambientes de trabalho. A grande verdade é que, mesmo diante de um cenário estudado, pesquisado, com dados levantados e evidenciados, por que a gente parece que entrou num rolo compressor e não conseguimos encontrar o freio para diminuir a velocidade desse processo e que vai se tornando altamente nocivo e massacrante, sobretudo para essa moçada dessa geração, essa juventude que está entrando com todo gás, com todo vício, com todo vício, né? Embora o vício já se forma mais à frente, e não demora muito para que esses jovens ou já estejam de alguma forma precocemente danificados, seja no físico ou seja na psique, ou eles já estão de alguma forma viciados em determinadas químicas estabilizadoras do humor ou otimizadoras da atenção, e que possam conferir a eles um hiperfoco, dando sustentação a jornadas de trabalho extremamente excruciantes. Por quê? Por que essa conjuntura? Eu, de uma certa forma, né, eu anotei aqui
alguns itens e que a gente precisa pensar. Alguns deles eu extraí desse livro aqui, e que eu acho ele uma indicação interessante, como uma plataforma teórica para quem desejar detalhes, embora ele não trate especificamente, né, do escopo daquilo que estamos conversando aqui, mas aquilo que ele aborda nesse livro, A Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, ele traz um clareamento considerável a nível sociológico, né, relativo a esse drama que nós estamos vivendo. A verdade é que a estrutura social, no modo de considerarmos, né, no modo de considerarmos a nós mesmos e o outro, e consequentemente na nossa maneira de nos organizarmos em termos sociais e de trabalho, essas inter-relações elas foram profundamente modificadas pelo modo como a tecnologia foi desenvolvida, imprimindo no comportamento humano e nas suas relações determinadas induções e determinadas formatações para que uma vez pudéssemos extrair dessas tecnologias o melhor benefício possível, a gente foi paulatinamente permitindo que essa tecnologia transformasse o nosso panorama e o nosso cotidiano de vida. Por exemplo, Bauman, no modo como ele vai justificando a sua tese da liquefação de uma sociedade solidificada, né, em panoramas de trabalho caracterizados pelas grandes empresas, cuja grandeza era associada à quantidade de prédios, à quantidade de funcionários, à quantidade de grandeza monumental e arquitetônica dos seus prédios, à quantidade de terras. Com o desenvolvimento da tecnologia, sobretudo os mecanismos de transporte, que foram alterando a nossa relação com o tempo e espaço, onde antigamente, para chegarmos a um determinado local, a gente tinha que mensurar a questão do tempo. E era a mensuração do tempo para se chegar a determinado local que emprestava valor e peso a esse deslocamento. Isso foi completamente suprimido com o advento de deslocamentos ultra rápidos. Nós ainda não estamos no patamar do deslocamento instantâneo. Mas a rapidez e a quantidade de tempo em que a gente diminuiu o deslocamento e o modo como a gente se desloca e se mobiliza no espaço foi dando conta de mudar a nossa relação com o todo. Com o todo. Ora, e não foi só nesse sentido que imprimiu modificações na nossa relação com o ambiente onde a gente está inserido, porque juntamente com as tecnologias do transporte, do deslocamento, uma das áreas também profundamente impactadas, né, com o desenvolvimento tecnológico tem a ver com os processos e as burocracias, com o desenvolvimento de softwares que começaram extremamente enormes, onde os primeiros processadores ocupavam andares de prédio, e com o passar do tempo eles estão ficando cada vez menores. De modo que a maioria de nós aqui, se não eu posso dizer todos os que estão aqui, já possuem dispositivos tecnológicos com processadores com capacidade
infinitamente maior do que a tecnologia que alguns anos atrás levou o homem para a Lua. E o galope de aceleração desse desenvolvimento dessas tecnologias foi criando uma otimização tal do processo que a cultura daquilo que se entende hoje como mercado de trabalho foi sendo gradualmente transformada. E saindo de uma conjuntura pesada e que tinha associação com demarcação de território, com muros altos, com uma hierarquia engessada, fixa, bem delimitada, entendeu? E ela foi ganhando toda uma organicidade onde os que se fazem presentes no desenvolvimento do processo, eles já não possuem um papel tão fundamental e eles começam a assumir uma posição mais coadjuvantes de articuladores da tecnologia, pois a tecnologia é que passa a assumir o papel principal. Ora, se nós aqui no Brasil ainda não vivenciamos isso com tanta intensidade, e se para alguns de vocês talvez eu esteja falando grego, porque você esteja me ouvindo dizendo, pô, Felipe, sinceramente, isso aí está um pouco distante da minha realidade de trabalho. É porque, meus amigos, nós estamos aqui no Brasil, né? Onde, por exemplo, né, pelo menos no que diz respeito aí ao âmbito da psicologia e da psiquiatria, lá fora já dá para sair o DSM-6 e a gente aqui ainda está viciado no DSM-4. Já saiu o CID-11 e a gente ainda está debruçado no 10. Já saiu já tá para sair o VISC-6, já está, se eu não me engano, o VISC-7, e aqui no Brasil ainda estamos no 4. É porque, de fato, nós estamos, né, na rabiola do mundo, né, aqui no Brasil. Mas se você aproximar um pouco mais o seu ponto de referência, o seu termômetro do andamento das coisas, mais lá para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, você vai ver que eu estou sendo até romântico em relação às coisas que eu estou descrevendo aqui, né? Em relação às coisas que eu estou descrevendo. E acaba que são esses centros de referência, MIT, Vale do Silício, e agora muitos polos decorrentes da China e da Ásia, é que vão estar ditando as novas modas e as novas tendências mundiais, sobretudo no que concerne ao mercado de trabalho. E o que isso tem afetado as inter-relações humanas? Bauman, por exemplo, ele faz uma leitura muito interessante, traçando uma notória relação de causa e efeito com aquilo que nós poderíamos chamar aqui da horizontalização da hierarquia, onde o conceito patriarcal, né, daquela figura dominadora da liderança, aquela pagelância centralizada, unificada, onde de lá iam derivando todas as demais castas e camadas, essa configuração, né, da organização social mudou. E agora nós não temos uma liderança vertical, nós temos muitas lideranças. E o modo como se forma uma liderança hoje no mundo, ela é altamente aleatória, porque depende não necessariamente do talento, da virtude ou da bagagem de vida que o sujeito carregue. Depende da visibilidade que ele consegue. E quanto mais visibilidade, seguidores e likes, ele hoje vira uma liderança que, traduzindo em termos atuais, é dito pelo termo influencer. Ok? Esse é o novo jargão
para aquilo que há um tempo atrás nós chamávamos de liderança, de modo que isso então sai das rédeas de um mecanismo centrípeto que sempre forçava o papel da liderança para uma figura centralizadora, e isso então agora se pulveriza em inúmeras direções. E por que que isso acontece dessa forma? Porque o nosso maior potencial humano, ele já foi superado em muitos aspectos pela tecnologia. De modo que já não tem nada de admirável no humano que a tecnologia não faça 5, 10, 1000 vezes melhor. De modo, então, a colocar o potencial humano numa qualidade diferenciada e secundária de consideração e admiração por parte dos próprios humanos. Inclusive, Bauman ele notifica o como que justamente depois do desenvolvimento tecnológico na área do deslocamento, né, com a invenção de carros, e que encurtaram o desafio do tempo no nosso deslocamento no espaço, que depois nas Olimpíadas passaram a dar atenção em relação a recorde, que nunca foi contabilizado nas Olimpíadas anteriores. Porque não tinha essa competitividade de quem quebra o recorde, de quem faz, de quem é ultra rápido. Mas quando a tecnologia impõe um paradigma sobre-humano, é como se instalasse nos humanos uma punção de querer competir entre si para tentar se aproximar dessa glória que então passa a ser direcionada à tecnologia. Ora, pegando nesse conceito de raciocínio, é basicamente essa dinâmica que vai acontecendo no modo subjetivo como o sujeito vai lidando com o meio. Tanto quanto o modo como o meio vai lidando com o sujeito. Isso porque, estando nós hoje inseridos num universo de tantas máquinas, de tantos softwares, produzindo, minimizando, otimizando e trabalhando de uma forma tão impecável e perfeita, que a partir daí se instala uma outra punção no ser humano. Eu não posso ter defeitos. Eu não posso ter defeitos. E essa admiração inconsciente do humano pela sua própria criação passa a lhe servir de medida de exigência para que ele cobre a ele mesmo um desempenho similar. Portanto, se máquina não erra, eu também não posso errar. Agora aqui, meus amigos, eu não estou dizendo uma coisa que seja consciente e deliberada por parte das pessoas, mas eu estou aqui traduzindo uma punção inconsciente do modo subjetivo como a tecnologia ela vai influenciando, induzindo e condicionando a subjetividade humana. Isso porque como a gente vai se utilizando e se apropriando e se cercando de tanta tecnologia, obviamente que a tecnologia ela vai, por conseguinte, favorecendo um trabalho mais rápido, um trabalho mais eficiente e um trabalho menos trabalhoso. Tanto que, por exemplo, aquilo que mais se valoriza hoje, no mercado de trabalho, relativo àquilo que se associa à concepção de sucesso, de poder, de inteligência, são aqueles gestores e são aqueles administradores que trabalham com a ideia de uma produção máxima com uma engrenagem mínima. Porque isso aponta para a direção da eficiência da tecnologia e da superotimização
da mão de obra envolvida, né? Portanto, quanto maior e abrangente for aquele trabalho, porém, quanto menos ele possuir posses, endereços, fábricas ou pessoas, vamos dizer, mais alinhado essa empresa ou esse conglomerado vai estar com o zeitgeist, né? Vamos dizer assim, com o espírito dessa época. E por quê? Porque já não se visualiza progresso, sem a coparticipação e, se não, sem o capitaneamento da tecnologia. Portanto, essa influência da nossa relação tão íntima com a tecnologia, e olha, diga-se de passagem que a tecnologia ela ainda não entrou na gente. A gente interage com a tecnologia, mas ainda com a tecnologia fora da gente. Né? Mas é para daqui a 10, 15, no máximo 20 anos. Sobretudo, não sei se vocês já ouviram dizer desse empreendimento agora ambicioso, que não só o Facebook, mas boa parte das empresas de games, né? E as empresas visionárias e revolucionárias do nosso tempo estão trabalhando para desenvolver o chamado metaverso. Depois, eu não vou perder tempo aqui, senão a gente se desvia do nosso curso aqui. Mas são tecnologias que estarão interagindo com a gente de maneira cada vez mais introduzida, né, dentro da gente. Mas a gente ainda não chegou nesse momento de acoplamento, de fusão total com a tecnologia, sobretudo nós brasileiros que vivemos aqui na rabiola disso tudo, né? Mas mesmo assim, nós estamos sendo animicamente moldados por esse processo. Portanto, toda essa mentalidade voltada para a direção da total eficiência e da otimização dos resultados, isso acaba sendo internalizado pelos indivíduos participantes dessa sociedade como uma medida de exigência sobre si. E se por um lado, né, a gente já não tem mais aquela estrutura social centralizada de uma figura que assumia inevitavelmente um papel de tirania sobre os seus subalternos, mas por outro lado também os aliviava como sendo o responsável até pelo que dava errado, hoje já não é mais assim. Hoje nós já vivemos num mundo, adentrando nessa sociedade líquida aqui, pleiteada por Bauman, onde a sociedade ela conseguiu o almejado cenário daquela liberdade idílica que foi alvo de lutas e revoluções durante muitas décadas e séculos no passado, onde de uma certa forma nós temos um Estado cada vez mais mínimo, cada vez mais apenas articulador dos processos de mercado, e de uma certa forma o Estado ele já é completamente escravo das forças de mercado, e sem sombra de dúvida que ele não trabalha em prol do sujeito, por mais que boa parte das constituições elas prezem o valor individual da coisa, mas isso tem ficado relegado apenas para uma questão de nomenclatura fictícia, porque na realidade quem rege, quem determina as leis, as diretrizes, as ênfases orçamentárias são as forças de mercado, são as commodities, são todos esses processos que caminham dentro das veias econômicas, e tudo isso então permeando a mentalidade coletiva, e já não tendo um patriarcado a quem culpar, e com a morte da espiritualidade, então só nos resta cobrar a quem? A nós mesmos. Só nos resta cobrar a nós mesmos. Então a cobrança ela passa a ser interna.
E esse tipo de movimento, ele começa a se interiorizar e a se internalizar de tal maneira que a comprovação daquilo que eu estou dizendo, você pode atestar facilmente nas prateleiras de livrarias, com uma quantidade de livros de autoajuda te ensinando os 10 passos para você ser uma pessoa eficaz, uma pessoa feliz, uma pessoa produtiva, onde até o ócio ele se torna criativo, ele pode se tornar algo produtivo, entendeu? E aqui eu quero destacar uma literatura que virou uma verdadeira bíblia para o espírito dessa mentalidade do mercado de trabalho vigente, no qual está presente, que é o livro Mindset. Quantos já leram esse livro? Esse livro aí está 3x4. Mindset, né? A mentalidade, eu esqueci até o nome da autora, mas se você dá uma googada aí, você acha aí o livro Mindset, que esse aí virou um oráculo, inclusive para muitos coaches, né? E para muita discussão dentro do trabalho, porque se utilizaram do pressuposto pleiteado pela autora desse livro para, de uma certa forma, sempre referendar a limitação ou a dificuldade de uma pessoa no desenvolvimento de um determinado objetivo ao fato de ela estar mentalizando, de ela estar significando a relação dela com aquele objetivo de maneira errada. Então, no final das contas, é sempre a gente, entendeu? É sempre a gente, porque até nesses ambientes mais articulados, filosofados, onde os integrantes do grupo se abrem para uma dinâmica mais dialogal com os seus participantes e com os seus funcionários, você também já não tem muita abertura para confessar, por exemplo, o quanto que você esteja insatisfeito ou deslocado naquela atividade que você desenvolve, porque facilmente você será levado para esse tipo de argumento. Você está com um mindset errado. Você está se colocando no ângulo equivocado, logo você está desperdiçando o seu talento pela maneira equivocada como você está lendo a situação. E aí o sujeito para pensar, pô, é verdade, né? Porque olha lá, fulano está ganhando babas, né? Trabalhando com isso. Olha aquele outro sujeito lá, conquistou todas aquelas insígnias simbólicas do poder e do sucesso pela via daquele cargo que ele ocupa. Então isso só pode significar que eu estou utilizando o mindset errado para estar tão infeliz com aquilo que eu faço. Portanto, já não tendo quem culpar e sendo a responsabilidade toda minha, e se eu estou inserido dentro de uma mentalidade coletiva que enaltece a tecnologia, e a tecnologia no seu papel de plena eficácia, de rapidez e de total utilidade, ela influencia a minha subjetividade, qual é o produto final dessa fórmula inteira? O produto final dessa fórmula inteira é a incitação inconsciente de um complexo de inferioridade, onde, sem que eu perceba, eu passo a ter vergonha das minhas limitações. Eu passo a ter vergonha das minhas limitações. Logo, sem que a gente perceba, nos ambientes de trabalho começa a se tornar politicamente incorreto você afirmar, tô cansado, vou me distanciar porque preciso zelar pela minha saúde mental, ou falas e posicionamentos dessa natureza que, por exemplo, hoje levou a Associação Brasileira de Psiquiatria, no ano de 2018, fazer uma campanha onde ela denominou de contra a psicofobia nos ambientes de trabalho. E ela iniciou esse tipo de campanha
justamente no dia 1º de maio, que aqui no Brasil representa o Dia do Trabalho. E o que significa essa psicofobia? São essas associações que se fazem de que depressão é preguiça, é falta de vergonha na cara, é frescura, né? Ou essas nomenclaturas que acabam fazendo associações pejorativas com problemas emocionais altamente pertinentes. De modo que, se eu não tenho para quem me queixar, se a culpa é toda minha, e se aquilo que eu vivencio como limitação eu não posso assumir e viver de maneira legítima ou sequer procurar ajuda, então eu me blindo, eu me fecho de uma tal forma que qual o resultado disso? Ou é a depressão, que se caracteriza por uma implosão, ou é o burnout, que se caracteriza por uma explosão. Isso sem falar se você não antecipa um AVC ou um infarto do miocárdio, né? Porque eu, na minha trajetória de observação, infelizmente, não deixei de ver. Não foram poucas as vezes em que eu vi pessoas jovens. E é interessante, inclusive, observar como que hoje em dia, com menos de 30 anos, jovens estão tendo AVC. Pode uma coisa dessa? Infarto, então, nem se fala, né? Porque a coisa ela está se levando a um efeito panela de pressão de uma tal maneira que as pessoas estão de duas uma, ou implodindo ou explodindo. E a depressão só tem probabilidade, possibilidade de ser tratada se ela não evolui para um suicídio. E o burnout só tem possibilidade de ser tratado se ele não antecipa um infarto ou um AVC no sujeito, né? Porque o próprio corpo, às vezes, ele está carregado de tanta tensão que qualquer propensão genética que o sujeito já tenha a algumas doenças, isso tudo é tremendamente antecipado pelo modo como a própria pessoa fragiliza o seu físico, pelo modo como ela conduz as suas intensidades emocionais. Aí, meus amigos, eu vou começar a entrar aqui. Eu estou vendo que tem muita fala, mas agora olha só, gente. Eu vou querer entrar aqui na fala da minha amiga Gabi, aqui no início. Eu recentemente ouvi de um paciente da clínica sobre a questão de não contar no trabalho que estaria iniciando terapia, por questões de preconceito. Daí eu pergunto, de quem é o preconceito? Eu gostei dessa pergunta da Gabi, porque, sem sombra de dúvida, que a Gabi ela já percebeu que, na verdade, quem assim se comporta entende que o preconceito não é só do lado de quem vai entrevistar, mas também é do lado de quem está sendo entrevistado, da pessoa que vai ser entrevistada. Isso porque eu li uma mensagem recente e eu achei extraordinário. Foi também no perfil de uma pessoa muito querida, a Leidiane, que inclusive é a esposa do Marcos Vinícius, que está aqui presente. E a Leidiane ela postou uma coisa muito interessante quando ela disse, talvez eu não saiba reproduzir literalmente em palavras, mas ela disse: o seu medo de ser julgado pelo outro reflete o fato de que você já se condenou. Entendeu? Pegou a visão? O seu medo de ser condenado pelo outro é sinônimo do fato de que você já se condenou. Porque uma pessoa pacificada consigo mesma não projeta sobre o outro o poder de ser condenado por ela. Então é isso que precisa ser entendido. Portanto, de uma certa forma, essa pergunta que a Gabi faz, de quem é o preconceito,
Sem sombra de dúvida que é de ambos. Porque se vocês virarem para mim e perguntar, mas Felipe, numa entrevista de trabalho você recomendaria, face a tudo o que você falou, eu concordo com você, Felipe, realmente as ênfases são essas. Existe muito preconceito, daí a Associação Brasileira de Psiquiatria ter feito aquela campanha de psicofobia, pelo modo como muitos, por ignorância em relação ao tema, fazem associações completamente equivocadas referente às psicopatologias existentes. Então, Felipe, eu concordo que existe, inclusive eu tenho ciência de um caso aqui e de outro caso acolá. O que você recomenda? Você recomendaria que a gente mentisse? Que a gente, na melhor das hipóteses, omitisse? Não. Eu não recomendaria isso. Até porque, meus amigos, eu acho que tudo não é o que você vai falar, mas o como você fala. Mas o como você fala. E a grande verdade é que se você, quanto mais harmonizado e pacificado com a sua própria história, você comunica para o outro muito mais do que fatos verbais que estão sendo descritos pela sua palavra. Você comunica para o outro também a sua energia. Portanto, nesses casos de entrevista, se eles se enveredam para esse endereço de querer tentar perscrutar se você já teve ou não determinada patologia, se você já fez ou não uso de determinados remédios, eu de maneira pacificada diria que sim, com propriedade. Inclusive afirmaria de forma assertiva, sim, esse já foi um episódio na minha vida, mas que foi devidamente tratado, hoje me encontro melhor e é justamente por me encontrar melhor é que eu me vejo plenamente habilitado para essa oportunidade que vocês estão oferecendo. Entendeu? Plácido, sem precisar mentir, mas a grande verdade é que como o preconceito e o julgamento ele é recíproco, não só de quem avalia, mas também de quem é avaliado, porque essa pessoa que é avaliada, ela ainda não encontrou o eixo da sua própria essência. E ela ainda está sucumbindo a essa competitividade, não com o outro, mas com a tecnologia. De modo a querer obter a mesma rapidez, a mesma eficiência e a mesma utilidade. Nem que para isso ela tenha que pagar o preço de se autoanular. Quem anda com esse tipo de vibração, sem sombra de dúvida que vai querer ocultar e omitir a 7 chaves a informação de que porventura ela tenha tido algum tipo de limitação. Mas, meus amigos, com o crescimento e o desenvolvimento da tecnologia, deixa eu fazer um apelo a todos vocês. Não desistamos de ser humanos, porque essa é a nossa maior glória. Não desistamos de ser humanos, porque essa é a nossa maior glória. E se por um lado você carregue o testemunho de já ter vivenciado certas limitações, se harmonize com isso. Porque se isso pode ser um ponto a ser debitado da sua chance de entrar, a sua paz, no mínimo, ela confundirá os entrevistadores. Mas agora, se você já busca entrar num determinado lugar, negando os limites e a essência de quem você é, você vai me desculpar a franqueza. Mesmo que eu não tenha ideia da vaga que você está pleiteando, mesmo que possa ser até uma vaga na direção daquilo que você gosta de fazer, mas olha, eu não preciso ser profeta para poder afirmar que você está entrando por um caminho muito perigoso pelo simples fato de você não se incluir na fórmula econômica
das ambições e dos planejamentos que você tem de sucesso, de saúde e de bem viver. Porque eu concordo muito com a frase que foi proferida por Jesus quando ele disse: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que preço dará o homem pela sua alma? E na versão de Lucas há uma colocação que é tão pertinente quanto: que do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e causar dano a si mesmo? O que nada mais é do que também uma paráfrase daquilo que Dalai Lama disse mais recentemente, quando falou: eu não entendo a humanidade que gasta a saúde para conseguir dinheiro e depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E aí, a Gabi, agora eu vou ir tentando ler aqui os comentários, gente, e aí comentem, porque se tiver muita coisa aqui, a gente faz a parte 2 aqui da nossa live. A Gabi comenta aqui: ele estaria contando que estava indo ao dentista. Bem, teria que ter muitos dentes para cuidar. Né? Ou seja, ele julgou ser mais plausível ir para o dentista do que tratar de um problema mental, né? Enfim, mas essa é a inversão de valores relativo às nossas considerações que criam um déficit de nós mesmos em relação às nossas próprias limitações, de modo que aquilo que a gente lança como insegurança acerca do que o outro pode fazer, nesse caso nada mais tem a ver com o modo como nós mesmos nos sentimos deficitários por carregar na nossa própria história aquele traço de suscetibilidade e de limitação. E olha, meus amigos, tem muita gente que não faz isso só em ambiente de trabalho, não. Tem muita gente que faz isso até na relação com a própria família, né? Não se dá tempo de descanso. Por exemplo, se a gente for entrando um pouquinho mais, tem muita mãe que lida com maternidade dessa forma. Eu não posso ter tempo, eu não posso ter descanso. E vai fazendo das suas responsabilidades uma verdadeira panela de pressão, ao ponto que ela não percebe de que mais do que uma mãe onipresente e onipotente, aquela criança ou aquela família precisa de uma mãe viva, não é verdade? Mas aí vamos lá. Descendo um pouco mais aqui, puxa, nós fomos tendo aqui o ingresso de muita gente boa, que maravilha. A Gabi traz aqui uma outra fala: a psicologia fala sobre o indivíduo quando nasce, é influenciado pelo meio, família, escola, sociedade, sendo que hoje estamos sendo influenciados pela tecnologia e os blogueiros, sem sombra de dúvida. Inclusive, minha amiga, essa influência ela tenderá a ser tão visceral ao ponto de se fundir, quiçá até sob a volúpia de querer substituir o humano, atestando o humano como uma espécie ultrapassada, né? Essa é a pretensão da mentalidade totalmente ideologizada e conduzida pela premissa da tecnologia como finalidade última dessa vida, né? Não errar, aí vem a minha amiga Gabi também e acrescenta novamente: não errar é uma cobrança adoecida do nosso pensamento, pois até a máquina erra, entra em manutenção e o indivíduo não quer reajustar as emoções para funcionar na sua total regulação emocional. Na verdade, minha amiga, eu nem utilizaria a premissa de que a máquina para ou quebra,
Porque, por exemplo, nós jamais poderíamos associar o conserto de uma máquina ao conserto da alma humana. Inclusive aqui, Gabi, até como gancho da questão que você levantou, está aí também uma ansiedade que eu vejo muito presente no consultório, em psicoterapia, relativo à expectativa das pessoas quando elas vêm tratar um determinado problema, né? A máquina, por exemplo, quando ela quebra, o técnico que vai lá avaliar o caso, ele vai te dar um prazo. Olha, no final do dia eu estou te entregando. Olha, no máximo amanhã eu estou te entregando. Olha, vai durar tanto tempo X. Se o seu carro quebrar, você vai levar no mecânico. Se o mecânico não tiver nenhuma fila de carros para atender, ele vai te dar o tempo exato que ele vai ter para fazer aquilo dali que ele já tem experiência. Olha, já que você é a pessoa da vez aqui, você chegou cedo, pode vir aqui às 18 horas que você já busca o seu carro pronto. E acaba que esse modo como a gente lida com a ideia de reparo em relação às tecnologias dos quais a gente se utiliza, isso inconscientemente vira uma espécie de expectativa no modo como a gente exige que a nossa alma se recupere. E aí não são poucas as vezes que a gente está dentro do consultório, eu estou trabalhando com a pessoa e ela me pergunta, mas Felipe, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, ó, querida, você tem que aguardar o processo. É um processo. Ah, mas aí, Felipe, eu tenho que ficar coordenando isso na minha mente o tempo todo? Ah, mas Felipe, não tem uma forma mais rápida de poder passar isso, não? Assim, bem, tem, né? Mas isso é algo que vai te gerar uma relação de dependência, possivelmente um vício, porque como isso que se formou em você se tornou tão estrutural pelo tempo decorrido ao qual você se entregou a esse tipo de dinâmica, que reverter isso dentro de você também será algo processual. E aí a pessoa, ela ou sai frustrada porque ela se sente incompetente de não conseguir operacionalizar aquilo da noite para o dia, ou ela sai do consultório desacreditada, achando que eu ainda não estudei as últimas técnicas da modernidade e que ensinam a fazer a coisa da noite para o dia, ou ela sai em cima do muro, entendendo o que ela tem para fazer, mas tentando conciliar a continuidade das coisas sem se entregar totalmente para a parte que lhe cabe para ela se recuperar. É basicamente isso que a gente assiste, porque a expectativa das pessoas de recuperação também é como se elas fossem máquinas. Frequentemente eu estou convidando as pessoas a fazerem analogias com planta. Eu tenho as minhas plantinhas aqui no terraço. Um dia ainda vou gravar aqui um vídeo aqui para mostrar para vocês aqui as minhas filhas aqui no terraço. E quem planta aí, quem tem aí familiaridade com jardinagem, tem uma metáfora perfeita para o modo como as coisas acontecem na alma. Não adianta você plantar uma coisa lá e pressupor que da noite para o dia você já vai ter ali uma árvore em pé cheia de fruto. Não, é muita rega, é muita observação, é retirando as ervas daninhas que surgem no vaso, retirando a proteína que é necessária para aquela planta que você plantou crescer, e botando fertilizantes e vendo se pegou fungo, até aquilo crescer. E algumas espécies frutíferas levam 8, 15 anos para frutificarem pela primeira vez. Mas está aí uma coisa que a tecnologia moldou e condicionou dentro da gente, que é o imediatismo. O imediatismo, é tudo para ontem, é tudo para ontem, é tudo para ontem. E aí eu fico vendo certas pessoas condicionando a própria alma dentro de ambientes laborativos e dentro de dinâmicas de vida
altamente prejudiciais para a alma e passam anos a fios se submetendo a tal condicionamento, que esse condicionamento gera certas formatações neuropsicofisiológicas que quando a pessoa começa a se dar conta, e isso está me dando problema, como é que eu faço para reverter isso? Ela passou anos se moldando de forma inadequada e quer que num curto espaço de tempo, como se psicoterapia fosse exorcismo, mudar aquilo dali e sair completamente transformada de dentro do consultório. Não é assim, filho. Não é assim, porque tá aí uma outra coisa que essa nossa relação com a tecnologia provocou nas nossas expectativas. A idolatria ao imediato. Não é por outra razão que somos a geração da ansiedade. Queremos tudo para ontem. E, meus amigos, não é assim.